a junção da CNN Brasil com o CNN Money. Lucinda Pinto já está por aqui. Lucinda, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar falando sobre dívida pública brasileira atingindo mais de 80% do PIB. É o maior nível em 5 anos e o principal fator de pressão foi os custos dos juros. Como é que a gente explica isso? Juliana, essa situação da dívida, essa situação fiscal do país está ficando realmente cada vez mais preocupante, mais grave e tem muito a ver mesmo com esse nível de taxa de juros que acaba gerando um custo muito grande, porque a nossa dívida é muito grande. Então, para resumir, o que a gente viu hoje foram os números do setor público consolidado, que une o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e as estatais. Então, quando a gente junta tudo isso, o Banco Central faz essa conta, houve um déficit de 55,3 bilhões de reais no mês de junho, antes de pagar a taxa de juros. Quando o governo paga a taxa de juros, esse déficit, esse rombo, sobe para 166 bilhões de reais, porque houve somente com custo de juros 110 bilhões de reais de gastos agora no mês de junho. É muita coisa. Então, o que a gente está vendo, no fim das contas, é uma espécie de espiral negativa. Então, como a dívida cresce, a gente viu aí que ela representa agora 81,9% do PIB, que é muito alto, e com essa necessidade do governo se financiar ainda mais para conseguir pagar os juros, essa dívida deve subir ainda mais. Então, uma dívida muito alta faz com que os investidores que financiam o governo exijam um retorno mais alto. Eu aceito emprestar dinheiro para o governo comprando os títulos públicos que ele emite, mas eu quero um prêmio de risco mais alto por isso. E aí o custo dessa dívida vai aumentando. Então, é uma espiral negativa que preocupa e que com certeza só vai ser interrompida se houver alguma ação no sentido de diminuir os gastos, né, Juliana? Porque enquanto o governo ficar completamente dependente de um aumento de arrecadação, essa situação vai ficando muito preocupante. É aquilo que a gente chama de uma alavancagem crescente. E tem um agravante nesse quadro que a gente está vendo essa relação dívida-PIB crescer, porque o PIB ainda está crescendo, mas num ritmo menor do que cresce a dívida. Na medida em que a atividade desacelere, o que é um cenário previsto por boa parte dos economistas, os economistas estão vendo um crescimento econômico mais fraco no ano que vem, então a evolução da dívida vai acontecer num ritmo ainda mais acelerado. Então essa relação fica ainda mais preocupante, ainda mais frágil. E sem sinalização de redução de gastos. Esse é o ponto, né, Lucinda? Como é que esses dados impactam o mercado? Pois é, a gente viu agora no mês de julho, a gente vai mostrar aqui os dados do fechamento, vamos começar pelo DI, depois vamos mostrar o consolidado, um resultado positivo para a Bolsa. A gente viu a Bolsa subir, mas a gente tem que lembrar que esse resultado positivo teve muito a ver, na verdade, com o comportamento do petróleo. Então, Petrobras teve um mês bastante positivo por conta da alta aí da commodity. Agora, o que a gente tem visto também é um aumento dos juros futuros, e isso é uma má notícia, isso é um custo adicional para as companhias, é um custo para quem precisa tomar financiamento de longo prazo. Então, a gente tem visto, sim, uma reação negativa, em especial no mercado de juros. Mas o Ibovespa, por conta principalmente do petróleo, de Petrobras, fechou hoje aí em alta de 0,47%. O dólar subiu um pouquinho, 0,13%. A gente vai ver na próxima tela, então, como é que ficou o resultado na semana. 0,45% o Ibovespa, uma queda de 0,25% do dólar. E no mês, a gente vai ver que o índice da Bolsa Brasileira teve um ganho mais importante de 3,57% e o dólar caiu 1,82%. Uma outra coisa que deu uma contribuição para a Bolsa neste mês foi a leitura de que realmente o Copom deverá fazer pelo menos mais uma queda da taxa de juros, mais um corte de 0,25 ponto percentual. É muito pouco, mas ali quando o investidor faz a conta, acaba dando uma forcinha para a Bolsa. E aí, Juliana, só para concluir, eu queria só contar que hoje foi um dia atípico na Bolsa, porque a B3 ela acabou ficando 2h30 sem operar. A abertura do pregão atrasou bastante porque houve um problema na Câmara de Custódia da B3 e é por ali que acontecem os processamentos, a liquidação das operações. Foi um problema puramente técnico, mas deu um susto aí no mercado, então quem acompanha a Bolsa ficou ali tentando entender, foram 2h30 de atraso. No fim das contas,
todas aquelas operações que deveriam ter acontecido no início do dia acabaram normalmente se concentrando ali no restante do pregão. É isso, Lucinda Pinto, muito obrigada. Bom fim de semana. Para você também, bom fim de semana. Até a próxima.